Tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua causa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Amém. Amen. Para o Senhor, Prions le Seigneur. querido Pai Celestial, Cher Père Céleste, acabamos de ler a tua palavra, nous venons de terminer de lire ta parole. te convidamos a entrar em cena, Senhor, T'invitons à entrer en scène, Seigneur, para nos dar uma boa interpretação pour nous donner une bonne interprétation e nos dará força de oração. et de nous donner la force de la prière. Abençoe essa porção da Escritura Bénis cette portion des que Écritures. começa conosco Commence avec nous e termina conosco, et termine avec nous. em nome de Jesus Cristo. Au nom de Jésus-Christ. Amém. Amen. Deus nos abençoe. Que le Seigneur vous bénisse. Vamos sentar. Vous pouvez vous asseoir. O nosso tema esta tarde para o nosso serviço da consagração é Notre thème ce soir pour le service de la consécration, c'est a oração e o seu poder. la prière et sa puissance. A oração e sua eficácia. Ou la prière et son efficacité. Quer dizer, a oração tem poder, Ça veut dire que la prière a la puissance, a oração tem força, la prière a la force, a oração é a arma mais dura que Deus colocou nas nossas mãos. la prière c'est l'arme la plus lourde que Dieu a placée entre nos mains. E o diabo, sabendo que a oração é a arma mais dura, Le diable, sachant que la prière c'est l'arme la plus dure, então ele trouxe a fraqueza das pessoas. alors il contamine les gens la faiblesse. Porque sabe que quando a pessoa ora muito, eu não vou orar bem. Parce qu'il sait que si les gens prient beaucoup, moi le diable, je n'aurai pas à le vaincre. Quer dizer, o meu trabalho não terá sucesso. Ça veut dire que mes travaux n'auront pas de succès. Ele sabe muito bem essas coisas. Il sait très bien ces choses. É por isso tantas igrejas, tantos homens cristãos. C'est pourquoi beaucoup des églises, beaucoup d'hommes chrétiens, E as pessoas não conseguem orar muito. et les personnes n'arrivent plus à beaucoup prier. Enquanto o único segredo que Deus põe nas nossas mãos Pourtant, l'unique secret que Dieu a placé entre nos mains, é somente a orar. c'est seulement la prière. A oração é a nossa força. La prière, c'est notre force. Nós vimos aqui que a Bíblia acabou de nos dizer, Nous avons vu ici que la Bible nous a parlé. e a Bíblia diz que é parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Il dit que Jésus leur adressait une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Quer dizer, tem que orar sempre Ça veut dire que tu dois prier toujours e nunca desfalecer. et tu ne peux pas relâcher. Amém? Amen. E quando os outros começam a largar, Quand les autres commencent à relâcher, mas você sendo cristão, mais toi étant chrétien, Jesus disse, ora sempre, mais Jésus dit prie toujours. nunca desfalecer. Ne relâche pas. Ele deu uma parábola de uma viúva. Il a donné une parabole d'une veuve. Uma viúva que vivia numa cidade onde vivia juízo injusto. Une veuve qui vivait dans une ville où il y avait un juge injuste. Esse juízo não temia nem os homens, nem Deus. Alors ce juge ne craignait ni les hommes ni Dieu. Mas veja que essa pobre viúva, Mais vous voyez que cette pauvre veuve, ele queria uma justiça, elle voulait la justice. mas essa aqui não temia ninguém. Mais celui-ci ne craignait personne. E a mulher não olhou a atitude do juízo, Et la femme n'avait pas regardé l'attitude du juge ou na sua forma, ou dans sa forme, mas ele olhou somente no seu caso. mais il avait prié seulement pour son cas. A Bíblia diz que ele ia sempre na presença desse juízo La Bible dit qu'il
qu'elle allait toujours à la présence du E juge. ele dizia somente faz-me justiça. Il disait seulement fais-moi justice. Quer dizer, ele não podia se caçar. Ça veut dire qu'il ne pouvait pas se lâcher. Ele incomodava o juiz. Il dérangeait toujours les juges. Até que o juiz deu conta que, para mim ser livre, Jusqu'à ce que le juge a dit que pour que je reste libre, tem de me fazer justiça nessa viúva. il faut que je fasse justice à cette veuve. Se ele fazer justiça, eu não vou ser livre. Si je ne la faisais pas justice, je ne serais pas libre. E assim que nós também costumamos ver essas coisas nos nossos filhos, C'est ainsi que nous aussi, nous sommes habitués à voir ces choses à nos enfants. sendo os pais. Se filho deseja algo, Étant le parent, si l'enfant désire quelque chose, vai ver que ele vai trazer uma incomodação até que, sem lhe dar o desejo dele, ele não vai se calmar. Às vezes vai começar a chorar. vous allez voir que l'enfant, s'il veut quelque chose, il va commencer à vous déranger jusqu'à ce que vous lui donnez. Mais si vous ne lui donnez pas, il va toujours demander. E às vezes você não tinha desejo de lhe dar algo, Il y a des fois, toi, tu n'avais pas le désir de donner quelque mas chose. aquela incomodação de chorar, de barulho, Mais cet dérangement de pleurer, de bruit, e você vai fazer para lhe dar. et tu vas tout faire pour lui accorder. O profeta diz: se juízo, o Senhor Jesus disse, se juízo injusto, ele fez tipo dessas coisas. La Bible dit que si les juges injustes pouvaient faire le genre de Porque a choses, mulher lhe incomodava. parce que la femme le dérangeait, O que seria nosso Pai Celestial? qu'en est-il de notre Père Céleste? Quer dizer, nosso Pai Celestial também gosta de incomodação. Ça veut dire que notre Père Céleste aime aussi de lui déranger. E quando você lhe incomoda, Quand vous lui dérangez, pela tua causa, pour ton cas, ele vai te fazer justiça. il va te faire justice. É por isso que Jesus disse: ora sempre, nunca desfalecer. C'est ainsi que Jésus dit que prie toujours, ne relâche pas. Agora, na oração, alguns se perdem. Alors, dans la prière, quelques-uns se perdent. Eles começam a mostrar a Deus a sua santidade, Ils commencent à montrer Dieu sa sainteté, a sua riqueza, sa a richesse, sua beleza, sa beauté, a sua justiça. sa justice. E assim que nós vimos dois homens aí embaixo, C'est ainsi que là en bas, nous avons vu des hommes que foram para orar, que Dieu allait pour prier. os dois homens oram para orar, Les deux hommes allaient pour prier. o publicano, Le publicain, ele levantou seus olhos il avait levé ses yeux ao céu, au ciel ele disse, et il a dit, a Bíblia diz que batia no peito, dizendo: oh Deus, la Bible dit qu'il se battait la poitrine disant, oh Dieu, tem misericórdia de mim, pecador. aie pitié de moi, pécheur. Aquele publicano. C'est publicain. Mas o fariseu, Mais le pharisien, ele não tinha essa atitude. lui, n'avait pas cette attitude. Ele veio e ele disse: oh Deus, Le pharisien dit, oh Dieu, graça te dou, je te rends grâce porque não sou como os demais homens, de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, roubadores, des ravisseurs, injustos justes e adultérios, et adulteurs. nem ainda como este publicano. Ou même comme ce publicain. Assim que a pessoa pode se pôr lá ajoelhado. C'est ainsi qu'une personne peut se mettre là à genoux. Senhor, muito obrigado pela mensagem. Seigneur, merci beaucoup pour le message. Estou salvo. Moi, je suis sauvé. Eu não tenho pecado em mim. Et il n'y a pas de péché en Eu moi. sou justificado. Je suis justifié. A mensagem me lavou. Le message m'a Eu lavé. não sou como os Je ne pentecostais. suis pas comme le pentecôtiste. Aquele tipo de oração, Ce genre de prière, Deus está vendo que você está a se exaltar. Dieu est en train de voir que tu es en train de E s'exalter. quando você se exalta, Et quand tu t'exaltes, Ele vai te humilhar. alors Dieu va t'humilier. E quando você se humilha, Mais quand tu t'humilies, Deus vai te levantar. Dieu va t'élever. Essa aqui, conhecendo que eu sou pobre, Celui-ci connaissait qu'il était pauvre. eu sou pecador. Je suis pécheur. Oh Senhor, tenha pena de mim. Oh Seigneur, aie pitié de Eu moi. sou pecador. Je suis pécheur. E Deus lhe fez justiça. Et Dieu lui a rendu juste. Embora que devemos
incomodar a Deus na oração, lorsque nous allons déranger Dieu par nos prières, tem que nós controlar também a nossa linguagem, il faut que nous puissions compter aussi sur notre langage para que Deus possa nos ouvir. pour que Dieu puisse nous écouter. Na mensagem expectativa Dans le message l'expectative de 1950, de 1950, parágrafo 3, paragraphe 3, e não tem a brochura aqui, je n'ai pas la brochure aussi. infelizmente o telefone está filmando. Malheureusement, le téléphone est en train de filmer. Estou a contar somente na oração é a chave que abre todas as portas. Je compte tout seulement sur la prière parce que c'est la clé qui ouvre toutes choses. Branham disse que a chave que abre todas as coisas Branham dit que la clé qui ouvre toutes choses, é a oração. c'est la prière. É por isso que nós ouvimos aquela vez C'est pourquoi la fois passée nous avons écouté que o Martim chegou numa portão, que Martin était arrivé devant une o portão portail. estava fechado, La portail était fermée. e ele orou Il avait e prié a portão se abriu. et le portail s'est ouvert. A oração é chave La prière, c'est la clé que abre todas as portas. qui ouvre tout le pas. A porta da salvação, Le porte du salut, a porta da cura, le porte de a guérison, porta da bênção. de la bénédiction. Tudo que você pode possuir em Deus, Tout ce que tu peux demander à Dieu, a chave é a oração. la clé, c'est la prière. É por isso que Jesus tinha dito, C'est pourquoi Jésus a dit, se tu está em mim, si tu es en moi e que as minhas palavras estão em vos, et que mes paroles demeurent en vous, pede qualquer coisa. demandez n'importe quelle chose. Amém. Amen. Enquanto você está no Deus, Et quand vous êtes en e Dieu a sua palavra está em et você, que sa parole est en vous, você pede qualquer coisa. vous demandez n'importe quelle chose. E o Senhor vai te dar. Et le Seigneur va te l'accorder. Uma incomodação. Un dérangement. E Deus entende nossos barulhos. Et Dieu entend nos bruits. E quando o justo ora, Et quand un juste prie, Deus ouve nossos barulhos, et Dieu écoute nos bruits, nossos clamores. nos cris. Amém. Amen. E mensagem, crendo em Deus, Dans le message croire à Dieu, de 52, de 52, o profeta disse assim: le prophète dit ceci. se os cristãos deviam saber Si les chrétiens pouvaient savoir que Cristo colocou nas suas mãos armas mais maior, que Christ a placé entre leurs mains l'arme la plus meilleure, que essa arma é a oração. que cette arme c'est la prière. Amém. Amen. Se os cristãos deviam saber Si les chrétiens pouvaient reconnaître que cada tem na sua mão que chacun a dans son main uma arma que vai derrotar o diabo, une arme qui va détourner les diables, essa arma é a oração. et cette arme c'est la prière. Se cada cristão devia saber Si chaque chrétien pouvait le connaître, que tem uma arma mais poderosa, qu'il a une arme plus puissante, nós não podíamos ter as pessoas que murmuram, que choram, oui, nous n'aurons pas les gens qui murmurent, qui se lamentent, que têm inquietude, qui ont les inquiétudes. porque nas inquietudes não há virtude. Parce que dans les inquiétudes, il n'y a pas la vertu. É por isso que Jesus tinha dito C'est pourquoi Jésus a dit, que pode aumentar uma altura na sua idade, qui peut ajouter encore des années dans son âge acerca das inquietudes. à cause de ses inquiétudes. Nas suas mãos tem uma arma poderosa. Mais sache que dans ta main, tu as une arme puissante. Você não teme Satanás, Ne crains pas le diable, não tema a doença, n'aie pas peur de la maladie, não tema a pobreza. n'aie pas peur de la pauvreté. Nas suas mãos tem uma arma. Et dans ta main, tu as une arme. Essa arma é a oração. Et cette arme, c'est la prière. E a oração da fé. Et la prière de la foi, A Bíblia disse, la Bible dit, a oração da fé tem muita eficácia. la prière de la foi a beaucoup d'efficacité. Amém. Ah oui.
os outros rezam, não têm a fé. Les autres prient, mais ils n'ont pas la foi. Os outros rezam, não acreditam na sua oração. Les autres prient, mais lui-même ne croit pas dans sa prière. O profeta disse que verdadeiro Le cristão prophète dit un véritable chrétien, deve ter a fé na sua oração. il doit avoir la foi dans sa prière. Amém. Ah oui. Nas tuas mãos tem uma arma poderosa. Entre tes mains, tu as une arme très puissante. E esta arma é a oração. Et cette arme, c'est la prière. E quando você se humilha Quand vous vous humiliez e dizer a Deus que tu és nada, et que tu dis à Dieu, je ne suis rien, tu és insuficiente, je suis insuffisant, está dependendo dele, je suis en train de dépendre de Dieu, assim que ele possa descer c'est ainsi qu'il peut descendre para te ajudar, pour t'aider, para ajudar a sua vida, pour aider ta vie, para responder o teu problema. pour répondre à tes problèmes. O nosso Deus é justo. Notre Dieu est juste. Ele gosta muito das pessoas que se humilham. Il aime beaucoup plus les gens qui s'humilient. Amém. Amen. Na pergunta-resposta desse 28 de junho de 59, Dans la question-réponse du 28 juin 59, parágrafo 42, paragraphe 42, o profeta diz que le prophète dit, Deus tem muita pena. Dieu a de la peine, Ele está à procura de alguém il est en train de chercher quelqu'un que ele possa abençoar. qu'il peut bénir, E quando esse aqui é abençoado, et pourtant, quand celui-ci sera béni, não vai se levantar il ne va pas se lever para se tornar Deus pour devenir Dieu ou para ser em cima dos outros. ou pour être au-dessus des autres. Ele está à procura de alguém Il est à la recherche de que quelqu'un, Deus possa abençoar. la personne à qui Dieu peut bénir. Quando Deus lhe abençoe, Et quand Dieu lui bénira, ele torna muito humilde, muito simples. il deviendra plus humble, plus simple. O profeta diz que Deus está pronto para abençoar. Le prophète dit que Dieu est prêt pour bénir. E quando ele encontra essa pessoa Et quand il trouve la personne muito humilde, plus simple, muito simples, très simple, e Deus vai lhe abençoar. et Dieu va lui bénir. Amém. Amen. O profeta disse assim: Le prophète dit, vai ver a loucura do homem, vous allez voir la grandeur de la personne. a folia de l'homme. Il y a la folie de l'homme. E quando ele fabrica algo, Quand il fabrique quelque chose, vai pôr o seu nome naquela coisa. il va prendre son nom, il met dans la chose. Isso tudo é para se exaltar. Tout cela c'est pour s'exalter. Mas ele, o Deus Criador Mais lui-même, le Dieu créateur, do céu e da terra, du ciel et de la terre, ele criou todas essas coisas. il a créé toutes ces choses. Ele não pôs o seu nome ali. Il n'a pas placé son nom dans toutes ces choses. Deus quer de uma pessoa que pode ser abençoado. Dieu veut d'une personne qu'il peut bénir. E quando ele é abençoado, Et quand il sera béni, ele torna humilde e simples. il devient humble et simple. Amém. Amen. Acho que está a castigar muito nossas vidas. C'est ce qui est en train de tourmenter beaucoup nos vies. A humildade. L'humilité. A pessoa não quer ser humilde. Les gens ne veulent pas être humbles. Talvez esse fariseu, Vous allez voir ces pharisiens, acerca da sua riqueza, à cause de sa richesse, ele vinha sem reverência na presença de Deus. il est venu sans la révérence dans la présence E de Dieu. começou a dizer: Il a commencé à dire, Senhor Deus, Seigneur Dieu, eu não sou como os outros je ne suis pas comme les autres hommes, os ladrões, les ravisseurs, os injustos, les injustes, os adultérios, les adultères. nem como aquele publicano. Je ne suis pas même comme ce publicain. Porque o publicano era pobre. Parce que le publicain était pauvre. Ele estava a se exaltar, Il était en train de s'exalter. mas Deus não ouvia a sua oração. Mais Dieu n'avait pas écouté sa prière. Amém. Amen. Mas aquele publicano, Alors ce publicain-là, sabendo que ele é um homem pobre, sachant qu'il était pauvre, ele se humilhou. il s'était humilié. Ele disse a Deus: eu sou pecador. Il a dit à Dieu, je suis un pécheur. Eu não sou nada, Je ne suis rien. mas precisa de ti. Mais j'ai besoin de toi. O Senhor lhe abençoou. Le Seigneur l'a béni. O Senhor o justificou. Le Seigneur l'a E justifié. esta Et tarde, ce soir, o Senhor está pronto para te le justificar. Seigneur est prêt pour te justifier. Mas seja humilde Doit être humble na sua oração.
dans ta prière. Amen. Amen. Dans le message, meu anjo irá diante de ti. Dans le message, mon ange marchera devant toi. Parágrafo 7. Paragraphe 7. Branham disse que Branham dit, a oração que muda todas as coisas la prière qui change toutes choses, seja a palavra de Deus. que ce soit la parole de Dieu. O profeta disse que a oração muda seja a palavra de Deus. Le prophète dit que la prière change même la parole de Dieu. E muda também o pensamento de Deus. Et la prière change aussi la pensée de Dieu. E quando a palavra de Deus não pode mudar, Et pourtant que la parole de Dieu ne peut pas changer. mas a oração do justo Mais la prière d'un juste pode mudar o pensamento e a palavra de Deus. peut changer la pensée et la parole de Dieu. Vocês vão notar Ezequias. Vous allez voir Ézéchias. Deus já pronunciou na sua boca. Dieu avait déjà prononcé de sa bouche. Ele falou ao seu profeta. Il a dit à son prophète, Vai dizer a Ezequias. va dire à Ézéchias, Ele não vai levantar naquele campo. il ne va plus s'élever de cette lutte. Ele vai morrer. Il va mourir. Era a palavra de Deus. C'était la parole de Dieu. Não é? N'est-ce pas? E quando o profeta veio, Et pourtant, quand le prophète est ele venu, transmitia a mensagem. il a transmis le message. A Ezequias disse: tudo bem, Et Ézéchias a dit très bien. mas eu vou falar. Mais moi, si je veux parler, Ele ajoelhou-se. il s'était agenouillé. Disse: Senhor Deus, Il a dit, Seigneur Dieu, tu conheces tu me connais, o meu coração. mon cœur. E quando eu tinha força, Et quand j'avais la force, trabalhava, je travaillais, construí muitas sinagogas. j'ai construit beaucoup de synagogues. Mas nesse momento, Mais en ce moment, eu preciso de tua ajuda. moi, j'ai besoin de ton aide. Se tu me concedeste a vida, Si tu m'as accordé la vie, vou fazer mais no teu reino. je veux faire encore de plus. O mesmo Deus que falou que não vai levantar, Le même Dieu qui avait parlé que tu ne vas pas t'élever, o mesmo Deus mudou mais. le même Dieu a encore changé. Fala nele, Il a dit à Esaïe, eu aumentei 15 anos. dites-lui, je lui ai augmenté 15 ans. A interpretação é repetir aquilo que está dito. Amém? Amen. Eu aumentava 15 anos. Et il lui a augmenté encore 15 ans. E onde que o profeta disse? C'est là que le prophète dit, A tua oração ta prière pode mudar a palavra que Deus pronunciou para ti. peut changer même la parole que Dieu avait prononcée pour toi. Amém? Amen. A oração tem muita eficácia. La prière a beaucoup E d'efficacité. a força do cristão Et la force des chrétiens, é a chave. c'est la clé. Porque o nosso tema é a oração e o seu poder. Parce que notre terme, c'est la prière et sa puissance. Poder é a chave. La puissance, c'est la clé. É a chave que muda. C'est la clé qui change. É a chave que abre todas as portas. C'est la clé qui change toutes les portes. Havia também jovem Il y avait aussi un jeune que foi orar no templo qui était allé prier au temple, e não foi com muito orgulho. qui n'était pas allé avec beaucoup d'orgueil. Ele ajoelhou-se. Il s'était agenouillé. Ele disse: Senhor Jesus, Il a dit, Seigneur Jésus, Senhor Deus, Seigneur Dieu, eu sou impuro moi je suis impie e meus lábios são impuros. et mes lèvres aussi sont impies. E eu habito no meio do povo impuro. Et je vis au milieu d'un peuple impie. Mas os meus olhos viram a tua glória. Mais mes yeux ont vu ta gloire. A humildade na oração L'humilité dans la prière traz a resposta direta. amène la prière directe. E ele não queria se exaltar, Lui ne voulait pas s'exalter, dizendo: Senhor, disant, Seigneur, tu me fez de profeta? toi tu as fait de moi un prophète. Não. Non. Ele disse: Senhor Jesus, Il a dit, Seigneur Jésus, eu sou impuro. suis impur. Meus lábios são impuros. Mes lèvres sont impies. Mas meus olhos viram a tua glória. Mais mes yeux ont vu ta gloire. Amém? Amen. E quando ele se humilhou, Et quand il s'était humilié, o que Deus fez? qu'est-ce que Dieu a fait? Deus enviou anjo Dieu a envoyé un com ange sua brasa avec sa pincette e tocou seus lábios. et il a touché ses lèvres. Amém? Amen. Ele circuncide seus lábios. Il a circoncis ses lèvres. E ele disse: Tu és puro. Et il lui a dit, tu es pur. Então você não podia dizer que eu sou puro, eu sou puro. Alors s'il pouvait dire que je suis pur, Ele não podia ser justificado. il ne voulait pas être justifié. Mas
quando ele reconheceu Mais quand il avait reconnu que ele não é puro, qu'il n'était pas pur, o Senhor lhe purificou. le Seigneur l'avait purifié. Eu quero que esse é o primeiro dia de nosso serviço na consagração. Je veux que c'est le premier journée de notre service de la consécration, Que cada s'humilhe que chacun de nous puisse s'humilier para mostrar no Deus que ele não é nada. pour montrer à Dieu que je ne suis rien, Para se humilhar sinceramente, pour s'humilier sincèrement, para que Deus possa lhe pour abençoar que Dieu puisse lui bénir e lhe purificar. et lui E purifier. depois de ser purificado, Et après ça va être purifié, e amanhã et demain, podemos já reclamar o que é nosso direito. nous pouvons déjà réclamer ce qui est notre droit. Mas hoje, Mais aujourd'hui, cada de nós deve reclamar chacun de nous doit réclamer que ele não é nada na presença de Deus. qui n'est rien dans la présence de Dieu. Ele é muito fraco. Il est plus faible. Amém. Amen. E Deus vai te purificar. Et Dieu va te purifier. Não seja como fariseu. Ne sois pas comme ces pharisiens-là. O profeta deu mais outra definição de fariseu, Dieu a donné encore une autre, le prophète a donné encore une autre définition du pharisien. que o fariseu é quem? Qu'est-ce qu'est un pharisien? É ator. Un pharisien, c'est un acteur. É alguém que muda. Ça veut dire quelqu'un qui change. Que muda as caras. Qui change de face. Que muda as máscaras. Qui change de masque. Esse aqui é fariseu. Celui-ci est pharisien. Você pode dizer que os fariseus são no Israel. Vous pouvez dire que les pharisiens se trouvent en Israël. Às vezes você também pode ser fariseu. Il y a des fois là aussi tu peux être un pharisien. E depende da tua atitude. Ça dépend de ton attitude. Como é que você se comporta na presença dos irmãos Comment est-ce que tu te comportes dans la présence de frères e fora dos irmãos. et en dehors de frères. Às vezes você é fariseu. Parce qu'il y a des fois tu es un pharisien. Mas não diga ao Senhor, Mais ne dis pas au Seigneur, eu vi o sétimo selo revelar. moi j'ai vu les Eu septièmes vi a nuvem da glória. j'ai vu la nuée de Eu gloire, vi a coluna de fogo. j'ai vu la colonne de feu. Tudo isso é bom. Tout ceci est bon. Mas diga ao Senhor, Mais dites au Seigneur, eu vi as tuas promessas sendo cumpridas. moi j'ai vu tes promesses être accomplies, Mas eu sou impuro. mais je suis impie. A minha vida não é digna. Ma vie n'est pas digne. Eu venho no teu altar Je suis venu devant ton autel para que tu possas me purificar. pour que tu puisses me purifier. O profeta disse, Parce que le prophète dit, a única coisa que podemos pedir no Deus l'unique chose que nous pouvons demander à Dieu é nos purificar est que Dieu nous purifie e nos encher do seu Espírito. et nous remplir de son esprit. E para que Deus possa te encher, Et pour que Dieu puisse te remplir, depende da tua atitude. ça dépend de ton attitude. A oração é a chave de todas as coisas. La prière, c'est la clé de toutes De choses, todas as portas. de toutes les portes. Quer dizer, esses 3 dias Ça veut dire que ces 3 jours que vamos ter aqui, que nous aurons ici, Deus pôs nas suas mãos Dieu a placé entre tes mains uma chave une clé que você vai conseguir abrir toda a porta. et toi tu vas arriver à ouvrir toutes les portes. Amém? Amen. E quando uma porta do solteiro está lá diante de ti, Quand une porte de célibat est là devant toi, você pega somente aquele chave, toi prends seulement cette clé vai abrir et ouvre. e de repente vai tornar casado. Et tout de suite tu seras marié. E não tem trabalho, Si tu n'as pas de travail, aquele chave cette clé abre somente ouvre e seulement. Deus vai te dar o trabalho. Dieu va te donner du travail. O profeta disse, Le prophète dit, façamos-nos pequenos. faisons-nous de petits. O profeta disse Le prophète dit, que me mostra uma igreja mais humilde, il dit que montre-moi une église plus humble, mais humilde, plus humble, e eu te mostrarei et je te montrerai, a igreja que tem o poder de Deus. je te montrerai l'église qui a la puissance de Dieu. Amém? Amen. Hoje em dia no mundo, Aujourd'hui, dans le monde, a palavra, dans le monde de la parole, seja os pregadores, que ce soit les prédicateurs, e quando Deus confia dom a alguém, quand Dieu confie un don à quelqu'un,
vai ver que esse aqui começa a se exaltar. vous allez voir que celui-ci commence à s'exalter. Se mostrar que ele está em cima dos outros. C'est monté comme s'il est au-dessus des autres. Somente daquele dom que ele tem. Seulement pour ce don qu'il a. Mas, o profeta disse, le prophète dit, pouco importa que Deus possa te usar, peu importe la manière dont Dieu peut t'utiliser, você fica sempre humilde. mais toi reste toujours humble. Se vocês querem ver a maravilha de Deus, Si tu veux que tu voies le merveille de Dieu, se vocês querem ver a glória de Deus nessa igreja, si vous voulez voir la gloire de Dieu dans cette église, e esta tarde ce soir, vamos humilhar. nous allons nous humilier. Amen. Amen. Vamos tornar pequeno, Nous allons devenir plus petits, muito pequenino, plus petits, e Deus vai nos ouvir. et Dieu va nous écouter. A tua oração Ta prière pode mudar todas as circunstâncias, peut changer toutes les circonstances, pode mudar também a palavra de Deus. peut changer aussi la parole de Dieu. Amém. Amen. E esta tarde, Et ce soir, que o Senhor nos abençoe. que le Seigneur vous bénisse. Vamos cantar e orar. Nous allons chanter et prier. Ajoelhado ao pés do Mestre, À genoux au pied du Maître. lá na cruz eu escolhi. Là, à la croix, j'ai choisi Quero ser seu discípulo. que je sois son disciple. Amém. Amen. Ajoelhado ao pés do Mestre, lá na cruz eu escolhi seu discípulo, quero ser Pela fé ao seu redor. ajoelhado. Ajoelhado
rosto do Senhor. Et tous allons prier le Seigneur Com muita humildade, avec beaucoup d'humilité com arrependimento. et de repentance. E Deus vai te conceder o que tu Et desejas. Dieu va t'accorder ce que tu désires. O alegre serviço, oferecer a Jesus o vivo sacrifício, meu